Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de corrigirmos as questões finais sobre crase. Paramos aí na questão 40. Vamos ver aqui. 40. Lemos o texto abaixo a seguir. E entre as ocorrências destacadas, quais delas, ou qual delas, né? Qual delas deve receber o acento indicativo de crase? Pessoal, apenas uma opção. Aqui deve ocorrer o acento indicativo de crase, porque está diante da expressão casa no sentido definido, no sentido especificado. A casa de seus avós. Quem vai a. Vai a casa de seus avós. Mas a é o a com acento indicativo de crase. Então, prestem atenção. Diante de expressões como casa no sentido vago, não há crase, não acontece a crase. E a casa no sentido especificado, diante da palavra casa no sentido especificado, acontecerá a crase. Então, a crase só deve acontecer neste caso, tá bom? Então, apenas uma. Por que nos outros casos não ocorre a crase, né? Vamos ver então. Aqui, eu tenho só artigo. O verbo receber não exige preposição. Aqui, a convidou, esse a é um pronome oblíquo. Só representa um ai, tá bom? Um pronome oblíquo átono. Aqui, elas iriam a pé. A crase não acontece diante de palavras masculinas. Uma vez que a casa fica a poucos metros, a crase não acontece diante de palavras masculinas ou expressões masculinas. Poucos metros é uma expressão masculina, então só acontece aqui. Irem à casa de seus avós. O verbo ir exige a preposição a e o artigo a entra antes da expressão a casa no sentido definido, né? No sentido que você especifica. Número 40, letra A. Número 41. À tarde, durante a tarde, locução adverbial feminina com crase, assistimos à apresentação. Quem assiste, assiste a. Tem a preposição. A apresentação é palavra feminina. A preposição se encontra com o artigo feminino antes da palavra apresentação. Da peça teatral e a seguir, esse a é só preposição porque a crase não acontece diante de verbos. E a seguir, dirigimos-nos à estação. O verbo dirigir tem a preposição a, que se encontra com o artigo feminino a antes da palavra estação. Então, tem a fusão da crase aqui. Onde ficamos à espera. O modo como ficamos. Locução adverbial feminina sempre leva crase. Número 41, portanto, é letra C. Número 42. Em qual alternativa o emprego do acento indicador de crase é facultativo? Diante da preposição até, é opcional usar ou não usar a crase. Pelo fato de você, na hora de aplicar a regência do verbo, você usar duas interpretações, tá? Então, diante da palavra até, da preposição até, a crase é opcional. 42, letra A. Vamos a 43. Todas as vezes
tá? Todas as vezes, preposição nem artigo, isso aqui é artigo, pessoal. Todas as vezes, as é artigo, que o poeta ficava cara a cara, só preposição, porque diante de palavras ou expressões repetidas, não ocorre a crase. Ficava cara a cara com suas emoções e despejava sobre o papel as mais belas palavras. Isso aqui, pessoal, é um artigo, já que despejava, o verbo despejar não exige a preposição a. Então, as mais belas é só artigo, as. Vamos lá, então. Mas estas não correspondiam à sua verdade. Quem não corresponde? Não corresponde a alguma coisa. Então, já tem a preposição. Diante do pronome possessivo sua no singular, a crase é opcional, porque se entende que você pode optar por considerar a crase, né, opcional pelo sentido de o pronome possessivo ocupar o lugar do artigo. Como você pode optar pelo fato de usar os dois, preposição mais artigo mais pronome possessivo. Então, a crase diante de pronomes possessivos é opcional. Então, optou-se aqui por usar a crase. Mas estas não correspondiam à sua verdade, e sim correspondiam a alguma coisa, a aquela que gostaria de ter. Eu tenho aqui a preposição a, já indicada aqui, mais o pronome as, ou a, quer dizer, que está no singular, né? Vamos lá. Mas estas não correspondiam à sua verdade, e sim correspondiam a de aquela. O a está como pronome demonstrativo aquela. Então, a mais a, enquanto o pronome aquela vai ficar o a com acento indicativo de crase. Então, 43 será letra C. Cuidado, pessoal, com a expressão a que na maioria das vezes significa aquela que, ou o que significa na maioria das vezes aquele que. 44. Assinale a série que completa corretamente o texto. Vamos ver aqui então. Fomos até a fazenda. Diante da preposição até, como nós vimos, a crase é opcional, tá? Vamos então aqui marcar, ó, com crase. Porque o que vai decidir são as outras. Chegamos lá às 8 horas, diante de horários cronológicos, horário de relógio. A crase é obrigatória. Então, às 8 horas. E percorremos os campos a pé. Diante de expressões masculinas, não há crase. O a é só preposição. E vimos ferramentas expostas a chuvas. Pessoal, a crase não acontece diante de palavras no plural, a não ser que você concorde. Coloque o a também no plural. Mas quando o a está no singular e a palavra está no plural, não ocorre a crase. Então, a opção correta a se marcar, na 44, será a letra C. 45. Em que período não temos o erro aí quanto ao emprego do acento grave, o acento que indica crase? Tá bom? Vamos ver aqui. A entrada da escola
havia sempre um funcionário a vigiar. Pessoal, aqui tem erro. Diante de verbos não ocorre crase. Que o verbo não admite artigo feminino antes dele. Então, letra A está errada. Vamos até achar a correta. O professor, ou melhor, a professora, não fez nenhuma referência àquele artigo. Pessoal, já achei a opção correta. Letra B. Quem não faz referência a alguma coisa. Então, pessoal, eu tenho já aqui, ó, eu tenho aqui a preposição. Só que a preposição ela não vai se encontrar com o artigo. Ela vai se encontrar com o primeiro A do pronome demonstrativo aquele. Isso está correto. Então, a professora não fez nenhuma referência. Referência a. Mas aquele, nós temos aí a forma correta, aquele. Então, a número 45, a opção correta, letra B. Vamos ver aqui os erros nas próximas opções? Pessoal, paguei o imóvel à vista, está correto. E entreguei a... Não, isso aqui está errado, né, pessoal? Quem entrega, entrega alguma coisa. O verbo entregar no contexto da frase não exige a preposição a. Então, este a aqui, ó, ele é só artigo. Se eu tenho apenas um a, não posso ter a crase. Letra D. Está também errada, porque a crase não ocorre diante de verbos. Então, a opção correta, na 45, é a letra B. 46. Assinale o erro no emprego do acento de crase. Pessoal, logo de cara, percebo aqui que letra A. Não retornei à casa desde ontem. Está tudo certo. O verbo retornar pede a preposição. Casa é palavra feminina, mas a casa em sentido vago não ocorre crase diante da palavra casa no sentido vago. Pela conclusão de que, no sentido vago, uma palavra feminina não pode receber um artigo definido. Tá bom? Então, pessoal, o erro está na letra A. A frase deve ocorrer aí numa boa, mas sem o acento indicativo de crase diante da palavra casa. Mais uma vez, porque está no sentido amplo, não está no sentido definido. Prestem atenção que provavelmente são estes os casos que caem. Então, a opção incorreta é a letra A. Percebam aqui, pessoal, ó, na letra C, como a casa está com o acento indicativo de crase. Por quê? Porque a casa ela está definida. A casa de meus padrinhos. Então, a casa, quando estiver definida, apresentar um sentido definido, acontecerá a crase. Porque aceita o artigo a antes dela. Quem volta? Volta a algum lugar. Volta o quê? A casa de meus padrinhos. A mais A é o A com acento indicativo de crase. Então, fiquem atentos. 47. Assinale a alternativa que completa, correta e, respectivamente, as lacunas. Né? Vamos lá. Aqui no começo da frase ocorre uma inversão na ordem tradicional da frase. A ordem tradicional é a seguinte, ó. A vitória no festival foi atribuída à competência da cantora. O que é atribuído? É atribuído a alguma coisa ou a alguém. Foi atribuída a. Então tem a preposição. Competência é palavra feminina. Antes dela ocorre o artigo definido feminino. A mais A é o A com acento indicativo de crase. Tá. A
competência da cantora, a vitória foi atribuída. Esse a antes de vitória é só artigo. No festival, a qual ela dedicou... Pessoal, a qual? Tá? A qual vitória ela dedicou? Não tenho aí uma regência que exija a preposição a. Então, esse a antes do pronome relativo qual será apenas artigo. A qual ela dedicou à filha recém-nascida. Quem dedica, dedica alguma coisa, que foi a vitória. Dedica a alguém. Então, já tem o verbo dedicar. No contexto da frase, exige a preposição a, que, né, encontrar-se-á com o artigo definido antes da palavra filha. Dedicou a filha recém-nascida. Temos o encontro da preposição a, exigida pelo verbo dedicar, com o artigo a, que acontece antes da palavra feminina filha. Então, a opção correta a se marcar, pessoal, será realmente aqui a letra A. 48. Vamos então preencher as lacunas corretamente. Não fui aquele jantar, pessoal. Aquele. Quem não vai, não vai a algum lugar. O verbo ir exige a preposição a. A preposição a, ela vai se encontrar com o primeiro a do pronome demonstrativo aquele. Não fui aquele. Então, temos a seguinte forma aqui. Não fui àquele jantar, porque encontraria algumas desagradáveis pessoas. Pedi, então, desculpas. A senhora, quem pede? Pede alguma coisa, desculpas. Pede alguma coisa a alguém. Tem a preposição. Tá? Então, já tem a preposição. E senhora é uma palavra feminina que pode ser antecedida pelo artigo feminino a. A mais a é a com crase. A senhora que me convidou, pois não vou a reuniões. Não leva a crase, porque a crase não acontece diante de palavras no plural, a não ser que você efetue a concordância. Há reuniões em que não me sinto à vontade. É o modo como eu me sinto. Locução adverbial feminina leva acento indicativo de crase. Acabaria me chateando com cenas iguais às que vi. São cenas iguais a alguma coisa. Então, vamos lá. Vou fazer aqui de novo. Ó. Cenas iguais a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição a. São cenas iguais a aquelas que vi. Eu vou colocar o pronome as. Isso aqui não é artigo. Isso é o pronome demonstrativo as. No sentido de aquelas. Tá? Com cenas iguais a as que vi. Cuidado que diante do que a vogal A no singular ou no plural geralmente tem o valor de pronome demonstrativo. Vamos ler a frase para vocês entenderem e observarem. Acabaria me chateando com cenas iguais. Cenas iguais a aquelas que vi em outras ocasiões. Então, a preposição vai se encontrar com o pronome as, que no contexto será um pronome demonstrativo, no sentido de aquelas. A mais as será as, com crase. Então, a opção a se marcar na número 48 é a letra C, a opção que preenche corretamente as lacunas.
Estamos chegando aí ao final, hein? Assinale a alternativa em que o acento de crase foi empregado incorretamente. Pessoal, isso já aconteceu inúmeras vezes e já entendemos que a crase não acontece diante de verbos. Então aqui, a colaborar, não acontece. E a expressão sempre aí é construída geralmente com verbos no infinitivo. Expressões do tipo a pensar, a estudar, a ler, a colaborar, sempre sem crase. Por quê? Como o verbo admitirá um artigo feminino antes dele, já que verbo não tem feminino nem masculino? Tá? Então, a opção incorreta será a letra B. E questão final. Marque a alternativa em que o sinal de crase foi empregado corretamente, de acordo com a norma culta da língua. Vamos ver então. Pessoal, pelo que eu vi aqui, é logo a letra A. Iremos àquela reunião após o almoço. Quem vai, pessoal? Vai a. Então, o verbo ir, ele já garante aí uma preposição. Ele já garante um a. O segundo a, pessoal, será o primeiro a do pronome demonstrativo aquela. Irei àquela reunião após o almoço. Então, pessoal, 50, a opção correta é a letra A. Vamos corrigir as demais. Pedi a ela, a crase não acontece de pronomes do caso reto, né? Letra C. A crase não ocorre diante de palavras no plural. Está errada também. A letra D. A crase não ocorre diante de expressões masculinas. Daqui a 15 minutos. São os 15 minutos. E a crase não ocorre, como falei agora há pouco, diante de verbos. Então, a opção correta realmente, da número 50, será a letra A. Então, finalizado o estudo sobre crase, através da correção de 50 questões. Espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Então, pessoal, até a próxima aula, até o próximo vídeo.